Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André Olímpio, sejam bem-vindos mais uma vez aí ao canal Somos Todos TI. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui neste vídeo como implementar um banco de dados usando o software MySQL Workbench, né, que eu já fiz um vídeo anterior, que eu vou deixar aqui na descrição o link dele, que eu falo sobre modelagem de banco de dados usando essa mesma ferramenta. E aqui eu vou fazer uma implementação, tá? Vou criar um banco de dados, né? Eu apenas estruturei mostrei como se estrutura, né, no vídeo anterior, e agora usando o Workbench aqui vou fazer essa implementação. Primeiro que eu já tenho que estar com o serviço do MySQL já funcionando na máquina, né? Aqui como eu uso o software, como eu uso o sistema operacional Linux, então eu faço eu starto o serviço dele através desse comando aqui, ó, né? O sudo opt lamp champ start, né? Quando eu faço isso aqui, eu já starto todo o serviço linkados ao champ, né? Que eu tenho o champ instalado na minha máquina. Lembrando que você pode ter o lamp, pode ter o amp, aí depende do sistema operacional que você esteja utilizando, né? Mas eu tenho que startar o serviço do MySQL, tá? Aqui no Linux é dessa forma que eu starto o serviço, tá? Eu não vou startar aqui como já está startado, tá bom? Mas é dessa forma que se faz, tá bom? Mas no caso do Windows é só ir diretamente lá na opção Champ Control, né, no arquivinho lá, no aplicativo, e fazer a inicialização do serviço, tá? Então eu vou vir aqui, né, vou carregar aqui a interface, vou vir no local aqui, localhost, ele parece uma janelinha aqui, né, uma mensagem aqui de aviso, né, indicando que eu estou fazendo uma conexão do Workbench. Aqui, a nova versão do MySQL ela é um pouquinho diferente, né, no caso do Champ, mas tudo bem, não tem problema, é só colocar e continuar aqui, né, aí ele cai numa que eu já tinha feito anteriormente aqui, eu vou fechar, tá? E agora nós vamos fazer o seguinte, então nós vamos criar aqui o banco de dados, tá? Eu deixei aqui aberto uma página, desculpa, uma pasta, né, na minha máquina, em que é nesse caminho aqui, tá, no caso do Linux, tá, em que ele faz a instalação, né, ele cria o banco de dados. Então ele põe aqui, ó, opt lamp var mysql. No caso do, do Windows, né, é no champ, né, a pasta champ, na pasta MySQL, passa MySQL data, que você vai encontrar os seus bancos de dados lá, né? Porque quando você instala o MySQL na máquina, você transforma o seu computador em um servidor de banco de dados, né? Então, tanto que vocês viram na chamada aqui, né? Aqui tá aqui, ó. Ele é um localhost, né? Que foi o nome que eu criei para esse servidor, né? Então, beleza. Agora eu vou criar o banco de dados. Tem várias maneiras de você fazer isso. Eu vou fazer isso via SQL, tá? Então, eu vou aqui, ó, create database, né? Create database e vou escrever o nome do banco que eu quero. Eu vou chamar aqui de BD Loja, mas pode ser o nome que vocês quiserem, tá? Você vai fazer isso. O importante é que, olhando para essa pasta aqui, ó, percebo que não tem o banco de dados BD underline loja aqui. Tá? A partir do momento que eu executar esse comando aqui, ele vai criar uma pasta lá, né, bem aqui. Ele vai criar uma pasta aqui que vai se chamar com o mesmo nome do banco de dados. E é o banco de dados que está sendo criado. Tudo bem? Então eu vou executar, eu venho aqui, ó, tem várias opções também de execução, né, no Champ. Eu tenho aqui, ó, carry, execute, tem tecla de atalho, tem várias formas de se fazer isso. Eu vou clicar aqui nesse raiozinho aqui, nesse botãozinho que é um raio, né, que ele executa exatamente o que eu estou, o código que eu acabei de escrever aqui, tá? Então quando eu der um executar aqui, ele vai me dar um retorno aqui embaixo, né, da ação que eu fiz. Perceba que ela foi feita com sucesso. Tem aqui um íconezinho dizendo que o banco de dados foi criado sem problema nenhum, né, até dar o tempo de execução dessa tarefa, né? E se não perceber que aqui do lado, ó, ele deveria mostrar para mim qual é o banco de dados que eu acabei de criar, né? Se eu olhar lá naquele caminho, né, e der um atualizar aqui, olha lá, a pasta, o banco foi criado, né? E a mesma coisa eu faço aqui no, no, no Workbench, né? Tem esse botãozinho aqui também de atualização, eu clico aqui, olha lá, o BD Loja está aqui criado, tá? Então o banco de dados que eu acabei de criar
ele vai ser já está aqui, eu já posso mexer nele tranquilamente, tá? Aqui eu posso também, eu preciso na verdade transformá-lo no banco de dados ativo, né? Como que eu faço isso? Tem três maneiras de fazer isso, tá? Primeira maneira é usando comando, tá? Então eu vim aqui use o nome do banco que eu quero, né? Só fazer isso aqui, executar e automaticamente transforma isso aqui no banco de dados ativo, né? Isso é via também código, né? Posso também usar a ferramenta, né? No caso o Workbench. Então eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse aqui, seleciono essa primeira opção, né? Set as default esquema. Lembrando que o Workbench ele chama os bancos de dados de esquema. Tá? Essa é uma nomenclatura do banco do Workbench, né? Para denominar banco de dados. Então, set as default esquema, ou seja, defini-lo, né? Apontá-lo, setá-lo como o banco de dados comum, de padrão, né? Ou seja, o banco de dados ativo. Ou então, mais fácil ainda, né? Dá um double clique aqui, pronto, automaticamente ele já é meu banco de dados ativo. Então, tem essas três formas de se fazer isso, né? Quando eu não executei isso aqui, eu só para mostrar, né? E se eu vim aqui, né, vai ter as tabelas aqui que eu venho a criar e tal, ele vai estar tudo selecionado aqui para mim, belezinha, tá? Agora, vamos lá, como é que eu faço para criar uma tabela? Eu vou usar, obviamente, o comando SQL, então eu vou ter que escrever aqui, né, create table, o nome da tabela, né? Aí aqui abre, fecha parênteses, o nome do campo, o tipo de dado dele e alguma restrição que ele venha a ter, né? Se for, por exemplo, not null, preenchimento obrigatório, se for auto-incremental e coisa e tal. Isso aqui, gente, é o na unha, né? É na mão aqui que eu teria que fazer isso. Posso fazer dessa forma? Posso. Só que assim, vamos usar a ferramenta a nosso favor, né? E eu consigo já puxar o banco de dados de uma forma muito mais robusta a partir da modelagem que eu fiz, que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, né? Então eu já tenho uma modelagem pronta aqui e eu vou criar esse meu código e criar o banco de dados a partir dessa modelagem pronta, tá? Então eu vou apagar isso aqui, não vou escrever isso aqui, tá? É muito mais rápido fazer da forma que eu vou fazer agora. Então eu vou deixar aqui de lado, deixar aqui em standby um pouquinho, essa parte aqui, e vou aqui voltar, e vou na modelagem. Então eu volto na interface inicial, que eu lembro que eu selecionei aqui, né, para acessar o banco de dados, naquela parte de escrita de código, né, de SQL. E eu vou vir aqui, ó, eu vou clicar aqui nessa minha modelagem, né, para ele poder visualizar, e ele vai carregar a modelagem aqui para mim, ó, olha lá. Essa é a modelagem que eu já fiz previamente, tá? Então, eu já fiz essa modelagem anteriormente, estou aqui, está montadinha, e eu vou criar o meu banco de dados, inclusive gerando o código SQL a partir dessa modelagem que está aqui, que vocês estão vendo aqui na tela. Como que eu vou fazer isso? É muito simples. Você vai vir aqui, ó, na tabela que você quiser, você vai clicar com o botão direito do mouse, tá? E vai selecionar essa opção aqui, ó, Copy SQL to Clipboard, tá? Então, quando você clicar, selecionar essa opção aqui, ó, tá? É como se você desse um Ctrl C aqui e vou dar um Ctrl V lá naquele espaço onde eu escrevo o código, tá? Então, eu vou clicar aqui, tá? Vou voltar aqui e vou vir aqui, ó, direito do mouse, Paste, tá? Olha o que ele faz para mim. Ele já monta para mim o banco de dados do jeitinho que eu quero. Inclusive, desculpa, o banco de dados não, desculpa. Ele já monta para mim o código para a criação da tabela do jeito que eu quero, do jeito que eu preciso. E ele já vem exatamente com as mesmas configurações que estão aqui. Podemos então olhar aqui rapidinho, ó. Se eu clicar duas vezes aqui, ó, vocês vão perceber que, olha aqui, ó, o campo ID cliente, né, ele é do tipo int, ele é uma chave primária, ele é not null, né, de preenchimento obrigatório, e é um campo auto incremental. Tudo isso aqui que eu estou falando eu já falei no vídeo anterior, tá? Expliquei lá com mais detalhes. Então, se eu vim aqui, ó, no código, olha lá que está escrito, ó, ID underline cliente, né, olha o nome, ó, ID underline cliente, tá? Mesmo nome. Olha só, int, not null, auto increment. Então, tudo que está
marcado para cada um dos campos nessa modelagem, na hora que eu faço esse processo, ele já carrega tudo isso, todas as características, o tipo de dado, restrição, tudo que já foi definido lá no código que eu vou escrever aqui. E mais um detalhe lá, ó, primary key, ID underline cliente. Tá vendo só? Ele já traz do jeitinho que eu modelei, ele traz para mim. Tá? E é exatamente isso. Isso é fundamental que seja assim, pessoal. A modelagem ela tem que ser rigorosamente igual à criação. Por isso que é muito importante fazer criar a modelagem primeiro, gerar a modelagem e a partir da modelagem criar o banco. Eu vejo muita gente fazendo o contrário, né? Cria o banco, vai lá criando, usando os create table da vida, que não sei o que. Aí depois, para fazer a documentação, faz a modelagem. Esse não é o processo correto, não. Gente, alguém constrói uma casa primeiro, depois desenha a planta? Não é assim que se faz, né? Então, primeiro desenha a planta, estrutura tudo, para depois fazer e criar essa casa. Então, primeiro se modela. Primeiro passo é modelagem. Tem que modelar primeiro para depois implementar. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, fiz isso aqui, né? O que eu tenho que fazer agora? Eu vou executar. Do mesmo jeitinho que eu fiz para criar o banco de dados, eu vou fazer aqui também, ó. Clico aqui, olha lá. Não deu problema nenhum. Belezinha. E venho aqui, ó, nas tabelas, ele não aparece tabela para mim, só atualizar. Olha quem aparece aqui para mim. A tabela clientes. Olha lá, tabela clientes eu acabei de criar. E se eu puxar aqui, ó, se eu até vir aqui, ó, e puxar aqui em colunas, olha lá, os campos, exatamente os campos que eu acabei de criar. Tá vendo? Então assim, gente, é muito fácil. O mais difícil é fazer a modelagem. Fez a modelagem, criou a modelagem, aí tem que fazer na mão mesmo, né? Mas depois que fez a modelagem, para implementar o banco, o processo é muito simples usando o Workbench, tá? Vou fazer a mesma coisa para as outras tabelas. Mas quando eu faço com as tabelas, pessoal, tem que tomar um cuidado muito grande com a ordem de criação, tá? Vou dar um exemplo. Eu não consigo criar essa tabela aqui, ó, antes dessa daqui. Eu vou chegar lá e vou mostrar para vocês. Então a próxima tabela que eu vou fazer vai ser a tabela de vendas, tá? Segundo a minha lógica aqui, tá bom? Então eu vou clicar aqui e fazer o mesmo processo, ó. Mesma coisa que eu vou fazer aqui. Posso apagar isso aqui, então não tem problema nenhum, tá? Que eu já usei esse código. Então paste de novo, executo, prontinho, ó. Criou, ó, lá, sem problemas nenhum. E tá aqui. Olha lá, se eu puxar aqui, ó, cliente vendas, está aqui bonitinho. Só para a gente levar uma coisa que é importante, que a tabela de vendas, ela tem uma chave estrangeira, tá? Que também é colocada aqui, ó. Olha lá, chave estrangeira, faz uma referência à chave primária que é na tabela clientes. Tudo isso está aqui amarradinho, bonitinho, tá? E aí, eu vou fazer a mesma coisa agora para essa tabela aqui. Então, eu vou criar essa tabela aqui, que é a tabela intermediária. Isso eu expliquei também no vídeo anterior, né? Os relacionamentos entre as tabelas. Então, eu vou criar aqui a tabela intermediária, né? Que eu vou colocar aqui, né? Que eu vou usar. Né? E vou criar essa tabela, vou usar o mesmo processo. Tá? Então, vamos lá. Né? Vem aqui. E vou dar um Ctrl V também, tá, gente? Eu fui direto, né, no Ctrl V, na tecla de atalho, mas pode ser direito do mouse e paste também, tá? E eu vou executar. Quando eu vou executar, aí vocês vão perceber que ele vai me dar um erro aqui, tá? Aqui, pessoal, ele vai dar um erro, tem um código, ele tem aqui, vou ter que olhar a documentação, que não sei o que, tudo bem. Você pode até olhar a documentação, né, do Workbench, do MySQL, para ver qual foi esse erro. Mas aqui, gente, é o seguinte, aqui o erro tá bem aqui, ó. O erro está nessa segunda chave primária aqui, ó, porque ele diz o seguinte, ó, aqui nessa segunda chave primária, eu estou tentando fazer uma referência da tabela chamada itens vendas, então ela está usando a chave primária da tabela vendas como estrangeira aqui e chave primária da tabela produtos como estrangeira aqui. O grande problema que nós temos aqui é muito simples, pessoal. Eu tenho um probleminha aqui. Tá? Eu tenho um probleminha aqui que é o que? Essa tabela, esse campo, perdão, eu não consigo fazer o vínculo de amarração de chave primária com chave estrangeira porque eu não criei esse campo aqui ainda. Então essa chave estrangeira, essa chave primária, que ela não existe. Então ele está dando um erro que ele não está conseguindo vincular este campo aqui que eu chamei de ID produto aqui, né, na tabela
itens vendas, né, com o campo ID produto da tabela produtos. Então ele não está conseguindo vincular porque a tabela produtos ainda não existe. Então não tem como vincular com algo que não existe. Como que eu faço para resolver esse problema? Muito simples. Crio a tabela produtos primeiro, né? Então a ordem dos fatores altera o resultado final, viu, gente? Então crio a tabela produtos primeiro, né? Aqui não vou ter problema nenhum, porque eu não tenho nenhuma chave estrangeira, né? Posso criar sem maiores problemas. Olha lá, criou, olha que bonitinho, né? Tá aqui feito, né? Se eu andar aqui, ele já vai aparecer a tabela produtos aqui, né? E agora eu vou fazer de novo o processo da tabela itens vendas. Tá? Então, quando eu vier aqui na tabela itens vendas e fizer o mesmo processo, olha só, é o mesmo código daquela hora que deu erro. Deu erro nessa linha aqui, ó, tá? Ele registrou aqui no log, tá? Agora, se eu executar de novo, ele vai criar. Exatamente por quê? Porque é o que eu falei para vocês. Agora, ele para fazer o vínculo de chave estrangeira, ele já existe a chave primária na tabela vendas e também a chave primária na tabela produtos, né? Porque já foram criadas elas foram criadas anteriormente. Então esse é o cuidado que tem que ter na hora de gerar um código, né? De gravar isso e criar, implementar esse banco de dados, né? Saber onde eu estou usando chave estrangeira, porque eu tenho que fazer assim, eu tenho que criar a tabela onde ela é primária primeiro, para depois criar essa tabela onde ela é estrangeira. Esse é o cuidado que eu tenho que ter, beleza? Então feito isso, né? Vocês vão ver aqui, ó. Já fiz, são 4 tabelinhas, né, um exemplo, né, aqui, 4 tabelas. Pronto, o banco de dados já está automaticamente criado. Vou apagar aqui de novo, né? E olha lá, tá lá, ó, as 4 tabelas devidamente criadas aqui. Tudo bem, pessoal? Então, ou seja, eu usei o Workbench, né? Usei a ferramenta, ou seja, os recursos que a ferramenta me dá para poder fazer isso. Se eu usasse uma outra ferramenta que não me desse essa possibilidade de linkar, né, modelagem com o banco de dados, né, com implementação do banco, com criação de código de tabela, eu tenho que escrever todo esse código aqui, por exemplo, ó, eu tenho que escrever na mão. Eu tenho que escrever, né? Realmente vir aqui e digitar tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Então, usar a ferramenta, isso é importante, porque eu consigo modelar e implementar, né? É uma coisa que o Workbench me dá, né? Modelar e implementar na mesma interface, né? No mesmo ambiente. E eu consigo também implementar da forma que eu modelei, né? Ou seja, criar a casa, fazendo essa analogia, né? Criar a casa exatamente igual à forma que eu projetei essa casa, ou seja, que eu criei na planta. Essa que é a questão aqui, né? Na hora de se fazer usando modelagem, criar o banco de dados a partir, implementar o banco de dados a partir da modelagem. Beleza, pessoal? Então eu encerro esse vídeo aqui. Tá? Peço para vocês aí comentarem à vontade, aquele praxe, né, do YouTube, né? Comentar, curtir, compartilhe com seus amigos, as pessoas que você conhece, que você acha gostou do vídeo, dá um like lá. Se não gostou também, pode ir lá um dislike lá, não tem problema nenhum. Tá? O importante é a gente vocês comentarem e a gente discutir aqui. Vemos um país democrático, né? Então fiquem à vontade, estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só nos comentários aí, fiquem à vontade, estou à disposição. Tenho as minhas redes sociais que eu vou colocar aqui no final do vídeo e o contato comigo também. Beleza, pessoal? Então um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!